Ele mostra onde devemos reagir. A maioria pensa, se alguém está resfriado, essa pessoa é um verdadeiro espalhador de vírus, como sempre dizemos. Se não estiver tudo certo, é melhor treinar. Então direi, vou ficar doente por alguns dias. Isso é um mecanismo de autorregulação. Por isso ele ainda está fora de forma. Ele pode se lembrar do que realmente foi feito para ser. Doença não é acaso. Só agora entendi isso de verdade. Sério, sim. Mais de 80% tomam analgésicos antes das competições. Uma catástrofe enorme. Sejam muito bem-vindos ao Die Liebscher und die Brachts, o podcast com Roland Liebscher Bracht e doutora Petra Bracht. Autocura, autorresponsabilidade, essas são frases e palavras que têm aparecido cada vez mais ultimamente. Eu também acho extremamente interessante porque, na verdade, todo o meu trabalho como médica e o que fazemos na Liebscher e Bracht é justamente voltado para reativar a nossa autocura. Mas o que isso realmente significa, o que está por trás disso, e é exatamente isso que vamos analisar mais de perto hoje neste podcast. Você já ouviu falar de uma mulher? Jeanne Calment? O nome é familiar, mas não lembro de nada específico. Ok, eu te ajudo. Ela provavelmente foi a mulher mais velha do mundo. Pelo menos isso era fácil de mostrar. Ela viveu 122 anos e 164 dias e simplesmente faleceu. Porque ninguém sabe ao certo. Isso é bem interessante. Ela não morreu de câncer, mas sim, como eu provavelmente desejo a todas as pessoas, adormeceu. E eu ainda me lembro quando isso se tornou conhecido, houve manchetes enormes, justamente porque essa mulher viveu tanto tempo e fumava. Mas, para ser sincera, se você olhar um pouco mais de perto, deveria prestar mais atenção, porque é verdade, ela fumava. E até os 117 anos, mas provavelmente apenas um cigarro por dia, depois da refeição principal. E ela também disse que nunca inalou profundamente, então talvez ela só tenha feito charme. Sim, só fingia. Exatamente, eu não sei. Mas o que era ainda mais notável é que essa mulher nunca tinha ficado realmente doente na vida dela. Ela sobreviveu à gripe espanhola, sobreviveu à cólera, ela realmente passou por tudo isso. Ela já esteve muito doente, mas não teve essas doenças. Não, ela realmente não teve, né? Muitas pessoas naquela época também ficaram doentes com cólera. Foi uma epidemia naquela época, teve a gripe espanhola, onde tantas pessoas morreram. Isso também não a afetou nem um pouco. Foi um mal-entendido porque achei que ela tinha passado por isso. Não, de jeito nenhum. Isso não a afetou em nada. E como eu disse, ela nunca ficou seriamente doente em toda a vida. E se a gente olhar isso com um pouco mais de atenção, ela nasceu numa época, foi em 1875, em Arles, no sul da França. Aliás, ela morou no sul da França a vida inteira. Nunca se mudou de lá, mas fez algo que naquela época ninguém fazia, porque as mulheres cuidavam da casa, esse era o papel delas, mas nunca praticavam atividades físicas, isso não era considerado apropriado naquela época. E essa mulher, Jeanne Calment, não se importava nem um pouco com isso. Ela era incrivelmente esportiva, fazia muita coisa física. Sabe-se o que ela fazia? Ela corria, andava de bicicleta, fazia muitas coisas, mas não sei mais além disso. Isso é uma coisa. E a outra é que dizem que ela sempre teve muito senso de humor. E, acima de tudo, ela também se alimentava bem, ou seja, de forma simples. Então, ela sempre dizia que comia muita coisa do jardim. Azeite de oliva sempre aparecia quando se lia sobre ela. Então, muitas plantas, muitos vegetais, pouco peixe. Mas já aconteceu antes e carne praticamente não apareceu. Sobre ovos, para ser sincera, agora mesmo eu não sei,
mas é basicamente uma alimentação vegetal completa, é assim que eu descreveria. Do jeito que recomendamos, Sim. já está bom assim. Eu só achei interessante, isso já é muito bom, eu só achei interessante que, quando ela faleceu naquela época, as manchetes foram realmente muito impactantes. Diziam que a mulher mais velha do mundo fumava, mas ninguém realmente verificou. E como eu disse, voltando ao assunto, era um cigarro por dia. E aí me vem de novo à cabeça a frase: a dose faz o veneno, então. Essa é uma coisa que a gente não deve esquecer nessa história. Mas agora, voltando ao nosso tema das forças de autocura, eu acredito que no caso dessa mulher, as forças de autocura funcionaram muito bem. Se olharmos para o nosso tempo atual, vemos que estamos tratando as doenças cada vez melhor, mas mesmo assim estamos ficando cada vez mais doentes. O que não podemos esquecer, por exemplo, é que a expectativa de vida está diminuindo. Agora, inclusive na Alemanha, Agora na Alemanha também. os Estados Unidos também começaram nessa época, eu acho. Exatamente, já faz alguns anos assim, mas agora isso também está ficando bem claro aqui na Alemanha. Eu já me pergunto há muito tempo o porquê e acho que já sei a resposta. Então, na verdade, é assim, o porquê. Você sempre se pergunta por quê. Eu me pergunto por que isso é assim. Por que, por um lado, conseguimos tratar melhor as doenças? Durante muito tempo vivíamos cada vez mais, mas agora, aparentemente, isso está realmente diminuindo novamente. A expectativa de vida. O que está por trás disso? E eu realmente acredito que isso tem muito a ver com o fato de que, hoje em dia, na nossa medicina moderna, tratamos apenas os sintomas e não as causas. O que exatamente isso significa? Nós suprimimos com medicamentos. E quando me lembro do que aprendi na faculdade, era assim que eu tratava os pacientes, administrando medicamentos para que, no final das contas, os sintomas fossem realmente suprimidos. Vamos pegar como exemplo uma infecção gripal palpável. Como funciona? No caso de uma infecção gripal, A maioria passa por isso várias vezes, por isso é interessante. infecção de resfriado, exatamente. O que isso significa? Apenas suprimir sintomas? Quais são os sintomas e como nós os suprimimos? Sim, eu gostaria de apresentar uma imagem antes, uma imagem que você usa com muita frequência na terapia da dor, aliás. Sabe qual é? Quero dizer sim. Aquela da casa que está sendo reformada? Não, não é essa que eu quero dizer. Ok. Essa é outra, é aquela da luz de advertência no carro. Ah, da luz de controle do óleo? Exatamente, você pode contar isso? Bem, claro, eu sempre digo que a dor é como a luz de controle do óleo. Ela mostra onde devemos reagir e se a luz de controle do óleo, ou seja, o sintoma, não for percebido. Se você colocar um curativo por cima, bater com um martelo ou cortar, o perigo ainda está lá, só que você não percebe mais. Isso mesmo, é como explico na terapia da dor, de forma detalhada. Agora você quer saber como é em uma infecção gripal? Vamos dar uma olhada em como nos sentimos quando estamos resfriados. Um resfriado bem forte, com coriza e tudo o que vem junto. Isso prejudica a vontade de viver. O nariz escorre, talvez a temperatura esteja mais alta, a gente não quer fazer nada, é difícil se concentrar, a gente se sente uma droga e assim por diante. Sim, muito mal mesmo. Exato. O que fazer? E a maioria? Tomam alguma coisa, exatamente. E é isso. Elas suprimem os sintomas, os sinais de alerta do nosso corpo, porque é muito importante entender que as doenças podem realmente fazer muito sentido. Elas querem nos alertar que no nosso corpo surgiu uma inquietação, que temos um pouco mais de caos do que deveríamos ter. Porque eu parto do princípio de que a saúde está relacionada a uma certa ordem, a uma certa maneira como os processos metabólicos acontecem no corpo, MHM. Quando esses processos não acontecem mais corretamente, surge o caos, Primeiro surgem sintomas ou doenças leves, ok?
Quais são os sintomas do efeito de cura da gripe? Você mencionou coriza, febre, certo? Eu também falei dor de cabeça. Dor de cabeça, mal-estar e tudo mais. Se agora a gente vai lá e suprime isso tomando algum analgésico, não importa se é anti-inflamatório e alivia a dor ou só alivia a dor e só reduz a febre, tanto faz. Isso suprime a linguagem do nosso corpo, a linguagem do médico interior. Eu sempre digo, todo o nosso sistema de regulação que todos nós temos, eu sempre chamo de médico interior. Se proibirmos esse médico interior, assim como você comparou com a luz de advertência do carro, de falar qualquer coisa, de se manifestar, e é isso que fazemos quando tratamos com medicamentos. Ele vai ficar cada vez mais insistente e, em seguida, vem o próximo resfriado mais forte e mais rápido do que o normal. Vamos tentar tornar isso mais palpável. São vírus ou algo assim? Na maioria dos casos, em uma infecção ou resfriado, sim. E a maioria pensa, quando alguém está resfriado é uma fábrica de vírus. Sempre dizemos isso. Quando uma viagem está chegando, a gente até se preocupa com isso, mas normalmente isso é besteira. Eu deveria pensar, são só vírus. Se meu sistema imunológico está bem, consigo lidar. Se não, é melhor treiná-lo, então talvez seja bom ficar doente por alguns dias. Ou estou errado? Não, é exatamente isso. Mas agora vem o grande ponto. Mas as pessoas que estão resfriadas pensam, isso na verdade não é nada grave. Isso também vai passar, então tomam alguma coisa e depois de alguns dias está tudo bem de novo. Porque eu sou necessária, eu tenho que funcionar e por isso vou trabalhar. Por isso faço tudo em casa, em vez de fazer o que o corpo realmente está pedindo. O corpo te diz tão claramente do que você tem vontade. Se você quer deitar... Deitar e descansar, você faz isso na verdade quando realmente bate forte, aí eu faço sim. Se é só um pouco e eu de alguma forma preciso gravar vídeos ou fazer outras coisas importantes, então eu não tomo nada, quase nunca fiz isso. Dá para contar nos dedos de uma mão? Acho que é verdade o que eu digo. Estou pensando aqui no máximo 10 vezes na minha vida e já faz bastante tempo. Mas o que eu gostaria de saber agora é: o corpo pega a infecção gripal porque as forças de autocura... Regulação ou isso... O sistema imunológico não é suficiente. Não exatamente. Ok, qual é o sentido agora? Então, qual é o sentido? Porque é ruim suprimir isso. Qual é o sentido dessa infecção gripal? O sentido da infecção gripal é, no final das contas, colocar o sistema imunológico de volta nos trilhos. Ok, e se não dermos essa oportunidade a ele... O que eu sempre penso é que em uma infecção gripal, ou mesmo em um resfriado, sai uma quantidade enorme de coisas desagradáveis. Vamos colocar dessa forma. Eu sempre tenho a sensação de que tudo isso são coisas que o corpo quer eliminar. Claro, porque assim ele também elimina ou remove do corpo coisas de que não precisa. Então é meio que uma espécie de desintoxicação? Definitivamente é um processo de desintoxicação. Eu também acho isso muito interessante, porque quando a gente teve um resfriado e depois melhora, eu sempre acho que é uma sensação realmente sublime essa clareza. De certa forma, é como se tivesse nascido de novo. Mas normalmente você não sente isso quando só reprime os sintomas. Mas as pessoas que sempre fazem assim provavelmente nem conhecem essa sensação. Mas voltando a você, porque você disse que normalmente, se for possível de alguma forma, você faz isso sim. Que você faz o que o seu corpo realmente quer, o que o seu médico interior te diz. O que exatamente ele te diz? Ele diz exatamente: não faça nada, descanse, beba água, como nossos cachorros faziam sempre que estavam doentes. Você já passou por isso, Cordeirinho? Se quisesse, colocava no copinho. Você sente sede quando está doente? Eu não quero exatamente, acho que sim, acho que sim. Você sente sede. Ok, e quanto à fome? Sim, menos fome. Menos? Às vezes sinto fome até por cordeiro fresco. Deve-se comer algo agora quando se está doente? Porque sempre dizem que agora a gente precisa de uma... Também gosto de ouvir Kurt. Eu diria, olha, eu sei isso de você. Quando você está com uma infecção, eu viro o espremedor de laranja oficial porque você fica louco por suco de laranja fresco. Eu faço isso praticamente o dia inteiro
Mas sempre. Só que você só percebe isso no segundo dia, né? Não. No primeiro dia é por causa da bebida, porque o Roland sempre aparece dizendo, você tem que beber. Na verdade, o que eu faço quando estou tão doente é no primeiro dia, quando percebo que está vindo. Aí eu termino minhas coisas, aquelas que eu sei que são importantes, e aí durante a noite geralmente piora e no dia seguinte realmente acaba ficando ruim de verdade. E então eu me deito na cama, descanso completamente, depende de quão forte isso me pega. Às vezes eu só tenho vontade de ouvir audiolivros, ler alguma coisa ou até assistir a um filme, porque normalmente eu não tenho muito tempo para isso. Mas geralmente no primeiro dia eu me escondo, você sabe disso, né? E aí o corpo está trabalhando em alguma coisa? Forças de autocura do tempo? Ele tem tempo para se organizar. Ele não precisa pensar agora, não precisa tomar decisões. Pode simplesmente relaxar completamente. Era aí que eu queria chegar. E, acima de tudo, ele pode poupar todo o trabalho que a digestão exige, porque ele simplesmente não sente fome. E é por isso que é tão errado dizer: quando você está doente, você precisa comer de qualquer jeito. Por que não sente fome? O corpo quer economizar energia, faz sentido, não? Ele não quer economizar energia, mas sim usar a energia que tem, para fortalecer novamente o seu sistema imunológico. Quero dizer isso. Poupar energia da digestão para usá-la na cura. Com certeza, isso é um mecanismo de autorregulação, só que a maioria das pessoas não entende isso porque simplesmente não tem mais esse conhecimento. Hoje em dia, realmente parece que podemos simplesmente tratar tudo o que aparece. Ou seja, isso significa que podemos suprimir os sintomas de tudo o que aparece. Acho que isso deve ser traduzido claramente. Sim, você traduziu bem, mas é exatamente isso. Isso é realmente perigoso. Nisso? Pode-se dizer assim, como uma imagem. O corpo adoece agora porque o sistema imunológico não funciona direito por qualquer motivo. Agora vem um vírus desses. O corpo precisa lidar com isso, precisa praticar, treinar, desenvolver as defesas e assim por diante. E todo esse treinamento que, na verdade, deveria acontecer para que o corpo melhore, para que ele volte a ficar saudável, isso acaba sendo feito pelo medicamento que suprime, não é? Sim? Ou seja, o corpo não realiza o esforço necessário para recuperar a saúde e, por isso, permanece fora de forma, já que o medicamento faz esse papel. Então, para melhorar, é preciso treinar. Isso é igualzinho no esporte. Era exatamente isso que eu ia dizer, sim. Você não vai ficar mais forte só porque está tomando creatina ou proteína ou algo assim. Tudo que ajuda a construir músculos, se você não treinar, não adianta. Você precisa treinar para isso. Na verdade, esse é o principal fator. O treino, a possibilidade de treinar o sistema imunológico, é isso que está sendo tirado. Eu acho que esse é com certeza um dos principais fatores. O corpo não consegue mais focar no que ele realmente foi feito para fazer. Use-o ou perca-o. Sim. Sim, isso a gente sabe do corpo, sabe do treino. Se eu não treino algo, ele se deteriora e aí já era. Faz total sentido para mim. Mas isso significa que, na verdade, eu deveria dizer a todas as pessoas: se vocês estiverem doentes, exceto em casos de risco de vida, talvez onde um medicamento realmente deva ajudar. Deite-se e espere passar e depois estará mais forte, pois seu corpo foi treinado. Podemos resumir assim facilmente? Com certeza. E esse conhecimento, de alguma forma, foi esquecido. Sim, todo mundo pensa que doença é algo que simplesmente acontece com a gente por acaso. Sim, há medicamentos que parecem resolver, mas na verdade não curam, pois doença não é só isso. No fundo, eles tiram do corpo a oportunidade de treinar. Ou seja, da próxima vez ele vai ter que treinar ainda mais porque ele não ficou mais forte de verdade. Ele vai ficando mais fraco, pois não usou nada, então piora cada vez mais, certo? Sim, isso é o interessante também. Eu trabalhei por muito tempo como médica prática, como clínica geral, e atendi, claro, todas as faixas etárias, inclusive crianças. E naquela época, quando comecei, isso era algo muito comum, que as crianças, quando pegavam uma infecção, eram imediatamente tratadas com um antibiótico. Isso não soa bem. Isso não soa bem e realmente não é bom. Por quê?
Isso destrói o microbioma, ou seja, mata as bactérias, enfraquece o sistema imunológico e assim por diante. A questão é... Você está falando das bactérias intestinais agora? As bactérias intestinais, exatamente, elas também... Assim como elas. Com bactérias normais, você poderia dizer que causam doenças, mas nem é isso. Isso ainda se soma, porque uma infecção de resfriado geralmente é uma infecção viral. Ah, entendi. E é por isso que o uso de antibióticos foi muito equivocado. E o que eu... Espera um momento. Preciso perguntar, pois acho que interessa a todos. Isso significa que, em uma infecção viral, infecção gripal, sim, eu tomo um antibiótico, mas ele só funciona contra vírus? Sim. Era assim antigamente. Embora o efeito aconteça por causa de... Por causa de vírus. Ah, entendi. Então está certo. Não. O efeito da doença é viral, ou seja, os vírus te atacam, esse é o gatilho, e aí você recebe um antibiótico, ou seja, contra bactérias, porque vírus é um grupo de agentes patogênicos. Ah, sim, e o antibiótico mata bactérias, então. Aqui estamos falando de duas causas diferentes. Viu? Esse era o mal entendido que eu tinha. Ah, então quer dizer, mas... Se você tem isso em mente, então sim. Todo mundo pensa assim. Então, isso significa, mas isso seria uma grande besteira tomar um antibiótico, porque de onde ele vem, ou seja, das bactérias... Não, dos vírus. Eu entendo você, eu confundo o tempo todo dos vírus. Então, de novo, dos vírus. Lá ele age, na verdade ele só age contra bactérias, exatamente. E aí você faz o pior, que não só não age contra os vírus, mas também destrói apenas as bactérias do intestino. Correto, é. Nossa, que horror, isso é péssimo para o sistema imunológico. Eu nunca tinha percebido isso tão claramente. Sim, isso. Apesar de casados há muito tempo, só agora entendi isso de verdade. Mas quero dizer... Isso é realmente louco. Então, eu acho que seria bom se a gente se aprofundasse um pouco mais, porque se você só entendeu isso agora, então é muito importante. Então, eu acho que vocês provavelmente também só entenderam isso direito agora. Mas isso não faz sentido. Por que funciona desse jeito? Eles também não saberiam como. Um antibiótico realmente funciona em infecções bacterianas, então quando uma bactéria, por exemplo, é responsável por uma doença pulmonar, por uma bronquite, ok, isso pode acontecer sim. Bactérias? Isso pode ser causado por bactérias, mas na maioria das vezes, no início, são vírus. Então sabe-se que... Acho que agora todos que ouvem estão se perguntando o que está acontecendo. Isso significa basicamente que sempre que um antibiótico é administrado para uma infecção gripal, isso está errado. Nem sempre, porque quando o corpo está enfraquecido durante uma infecção viral, talvez porque a pessoa reprimiu ou porque não teve força suficiente para combater isso, pode ser que bactérias também entrem no corpo. E aí faz muito sentido realmente prescrever um antibiótico também. Em uma infecção gripal comum, não. Está errado. Mas vamos voltar ao caso das crianças. Então, realmente vieram até mim pais cujos filhos, na maioria das vezes, também foram tratados pelo pediatra, que não raramente recebiam um antibiótico a cada 6 semanas, porque as crianças pegavam resfriados com frequência. Isso talvez tenha funcionado bem por um ano inteiro, né? Ou 2 ou até 3. E então outras doenças começaram a aparecer nas crianças. Nas crianças, por exemplo, apareceu dermatite atópica, que é uma doença de pele causada por... Sim, não se sabe ao certo, mas eu diria que é uma linguagem do corpo, que simplesmente diz: ei, presta atenção, tem muita coisa errada acontecendo aqui, agora olha com mais atenção. Então, quando as crianças novamente não foram tratadas como deveriam, muitas vezes desenvolveram asma ao longo do tempo e ainda mais alergias. Então, você podia realmente observar isso. Quer dizer, eu não fiquei só observando, graças a Deus, porque eu entendi relativamente rápido que na medicina moderna de hoje estamos deixando passar ou não estamos mais levando em conta certas coisas. Mas os pais contavam isso, e muitas vezes as crianças já vinham até mim com uma doença alérgica ou com asma. Você nem tinha visto elas antes, então não pôde evitar só depois, né? Ok. Mas o legal era que as pessoas que vinham até mim, como já sabiam como eu trabalhava, eu dizia para elas:
É muito importante, na próxima infecção do seu filho, esteja presente, cuide do seu filho, fique realmente ao lado dele e deixe que ele se recupere sozinho. Isso era o mais importante. Claro que isso nem sempre foi fácil, e de vez em quando ainda havia uma ligação. Agora meu filho está com 39 graus de febre. O que eu devo fazer? Ok, compressas nas panturrilhas, testa fria, a febre é a melhor reação do corpo que a gente pode ter. Segundo, eu não deveria suprimir isso de jeito nenhum. Só se torna uma ameaça à vida a partir dos 42 graus. Isso já seria um pouco tarde, então eu diria que a partir de 40,5 ou 41 graus, a gente já deve começar a se preocupar. E sempre existiu esse medo dos pais. E se meu filho tiver uma convulsão febril? Mas, para ser sincera, eu nunca presenciei isso nem uma vez. Vou contar uma história agora. Essa é uma das poucas lembranças de infância que eu tenho, porque eu não tenho muitas. Mas eu estava doente e aí eu tive febre e então eu estava deitado na cama à noite. Minha mãe era parecida com você, ela dizia que febre é bom. E então, em algum momento da noite, eu adormeci e pensei, ok, eu me senti tão mal, mal conseguia me mexer, estava realmente ruim e pensei que ia morrer. Naquele momento eu estava tão acabado que realmente não me importava. E então eu adormeci, acordei na manhã seguinte e estava tão disposto e tão cheio de uma sensação. Eu poderia arrancar árvores, isso eu nunca vou esquecer, isso eu realmente nunca vou esquecer. Só me filme agora, por favor. Isso não é nada, na verdade, isso é uma história super bonita, porque é assim que acontece com muitas crianças, elas ficam saudáveis muito, muito rápido. E elas ainda têm febre alta hoje, dormem uma noite e na manhã seguinte já estão curadas. Elas também têm muita energia, né? O sistema imunológico é ainda mais forte, é assim mesmo, principalmente na infância, muita coisa ainda está se desenvolvendo. E quando você oferece essa ajuda para as crianças, isso é realmente maravilhoso. Quando você vê quanta força o próprio corpo tem, o que ele pode fazer sozinho. E é exatamente sobre isso. Sim, e você acabou de usar uma frase que achei bem interessante. Você disse que estava se sentindo péssima e também pensou, se eu morrer, então para mim... Não me importava, eu lembro. Eu então disse, ok. Sim, isso me faz lembrar de uma citação, mas acho que veio de algum ditado popular. E é assim, a pessoa saudável tem muitos desejos e a pessoa doente tem só um. Ou seja, não morrer, mas voltar a ser saudável. Eu acho isso super interessante, porque é exatamente assim mesmo. E o mais incrível é que quando recuperamos essa sensação de saúde, devemos ouvir cada vez mais o nosso médico interior. Mas, de novo, nós desaprendemos isso. Quem é que hoje em dia ouve? Preste atenção, se você ficar doente agora, pegar uma gripe, não importa se é criança, então você não vai para a escola, você fica em casa. Não, você vai para a escola porque você tem que aprender, isso é importante, você não pode perder nada e assim por diante. No trabalho, você tem que trabalhar porque senão talvez perca o seu emprego, ou você é tão importante no seu trabalho que precisa estar lá. Isso é tudo bobagem, porque bem claramente quando estamos doentes, mesmo com remédios, só conseguimos desempenhar parcialmente, isso já é uma coisa. E a outra questão é simplesmente que nós contagiamos. E, na verdade... Eu diria até que para uma diretoria de empresa é muito melhor que alguém se recupere totalmente das doenças, para que depois não fique doente com tanta frequência, em vez de precisar de atestado médico por uma semana, 5, 6 vezes por ano. Claro, no final das contas, sim, se a pessoa que dirige a empresa tiver esse entendimento, sim. Sim, é isso que eu quero dizer. Mas quando... Se ele não entende isso, então é diferente. Então dizem, ele fica doente 1 ou 2 vezes por ano, está sempre resfriado e fica uma semana em casa. Isso é estranho, é bobagem pensar assim. Está totalmente errado achar que pegar uma infecção respiratória 1 vez por ano é ruim. Na verdade, isso é algo muito bom, porque depois você vai ficar mais forte.
Nós também sabemos disso. Quando ficamos doentes, depois ficamos realmente mais fortes. Antes, lembre-se do que queria dizer. Acabei de lembrar porque acho que nós estávamos, ou eu estava doente, acho que no final de outubro, e agora muita gente ficou doente. E nós também recebemos muitas visitas durante os feriados. E eu ficava pensando o tempo todo, meu Deus, tomara que ninguém me passe nada. E também tinha, especialmente na véspera de Natal, com certeza tinham 3 pessoas lá em casa que estavam realmente doentes. E o fato é que até agora, então eu bato na madeira, graças a Deus, bato na madeira, porque graças a Deus, nós não pegamos nada. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que vivenciamos essa infecção gripal que tivemos. Você demorou um pouco mais do que eu, porque você começou a gravar cedo demais. Olha, eu pensei numa coisa agora há pouco. E as doenças infantis, como ficam? Não é bem a mesma coisa. Porque eu sempre ouço que doenças infantis realmente que tem que vacinar, que tem que evitar que as crianças peguem essas doenças. Mas doenças infantis não são aquelas doenças que as crianças deveriam enfrentar para aprender a lidar com elas? As doenças infantis têm um propósito. Mas essas são saltos de desenvolvimento. Li sobre isso há uns 30 anos. Sim, os naturopatas sempre diziam isso antigamente, assim como os médicos naturais, ou seja, os médicos naturais, até mesmo os médicos que vieram antes do nosso tempo. Apesar disso, muitas crianças também morreram de doenças infantis ou ficaram realmente doentes. Mas não podemos esquecer que também tínhamos outras condições de higiene naquela época. Então, o que eu diria hoje é que as doenças infantis, em um ambiente bom, onde há uma boa alimentação e onde a criança pode descansar, realmente ajudam a melhorar a constituição geral do corpo da criança. Isso, é claro, levanta a questão: como fica então a situação com as vacinas? E eu acho que isso deveria ser uma decisão de cada um. Então a gente ouve sempre de novo. Agora o sarampo está voltando e tem crianças que morreram por causa disso e por isso pedem para vacinar contra o sarampo. Eu acho que, no final das contas, a decisão de vacinar ou não os filhos contra doenças infantis cabe aos pais, ou seja, da STICO, da Comissão Permanente de Vacinação. Jene, die Hoheim. enfermeira pediátrica, entre outros. Então já é... Essa questão da vacinação tem muitos lados. Eu estive na Índia quando era jovem. Nós íamos de vila em vila com uma clínica móvel e realmente vacinamos contra o sarampo em algumas dessas vilas. E por um motivo específico. Naquela época eu também não tinha opiniões tão diferenciadas. Com certeza, eu estava bem no começo da medicina, mas nessas circunstâncias, até hoje eu ainda vacinaria. É o seguinte, quando havia sarampo lá, todas as crianças pegavam. Mas o problema era que essas crianças estavam com sarampo. Elas eram isoladas em casinhas chamadas de casinhas do sarampo. E então, para essas crianças, ficava escuro. Isso era muito bom porque o sarampo muitas vezes está relacionado a doenças nos olhos, quando surgem efeitos colaterais ou certas doenças associadas, não apenas efeitos colaterais. E as crianças recebiam pão sírio seco depois e também algo para beber. E depois de um certo tempo, não me lembro quanto tempo foi, as portas foram abertas novamente e... Estávamos trancados lá dentro. É assim que eu me lembro. Por favor, não insista nisso, mas para mim já foi muito trágico quando ouvi isso. E então as crianças que sobreviveram ao sarampo e aquelas que faleceram,
o deus do sarampo queria levar as crianças e por isso não era nada ruim pegar sarampo lá. E se as crianças morressem, era pela vontade do deus do sarampo. E foi por isso que, naquela época, em todos os lugares, nas pequenas aldeias, as pessoas vacinavam contra o sarampo. E eu acho isso totalmente correto, e eu faria exatamente o mesmo hoje. Então, se existem essas interpretações religiosas erradas, não se pode simplesmente aceitar, é preciso realmente intervir. Ok. Eu só pensei nisso agora porque, na verdade, as doenças têm um propósito. E qual é esse propósito e como lidar com isso? Sim. Eu gostaria de voltar a falar sobre a profissão de médica. Ok, qual era a tarefa original da médica? Você consegue imaginar que isso talvez fosse um pouco diferente do que eu penso? Só posso supor. Quando penso em Hipócrates, em quem todos os médicos juram, acho eu, não sei se ainda é assim hoje. E ele disse algo como, que o alimento seja o teu remédio e que o remédio seja o teu alimento. Algo assim, Sr. Spin, talvez mais, mas se perguntar agora, sou especializado em dor, não em doenças. Sim. Mas ele disse mais uma coisa. Ele disse, o poder natural de cura dentro de nós é a maior força para a recuperação. Isso ele também disse. Faz todo sentido. E ele também disse que as doenças não caem do céu, mas que são pequenos pecados diários contra a natureza. E quando esses se acumulam, então as doenças aparentemente surgem de repente. Então ele era realmente um homem muito, muito sábio. Ele não estava sozinho nisso, mas esse foi pelo menos um que viveu antes da nossa era. Acho que de 416 a 326 a.C., ele viveu até os 90 anos, pelo menos isso. Eu acho isso bem, bem interessante. Então, muitos médicos depois dele também, eles tinham a mesma opinião, que o nosso corpo, que realmente carrega consigo o maior poder de autocura e que é preciso estimular isso. E por isso, naquela época, um médico era um acompanhante, era um conselheiro, era um observador e era um professor, um verdadeiro mestre para um bom estilo de vida. Interessante. Isso é tão interessante. Tudo isso foi esquecido. Então, hoje em dia, a medicina moderna novamente nós prescrevemos medicamentos. Eu não acho que medicamentos sejam errados ou terríveis por si só, mas em situações agudas de emergência, eles são necessários. Isso é maravilhoso, exatamente. Mas vamos ver, quando se trata de condições crônicas ou de coisas simples, simplesmente entrar e tratar sempre. Quantos atletas existem, por favor, que tomam um analgésico antes de algum evento esportivo? Isso me deixa irritada. Para suprimir os sintomas. Claro, eu também fiquei chocado quando descobri isso na época, que mais de 80% tomam analgésicos antes das competições, porque senão nem conseguiriam competir. Sim. Sim, e por isso, quando você olha para isso, é simplesmente uma grande catástrofe. Mas agora, em defesa dos médicos de hoje em dia, na verdade, eles não aprenderam o A. Eles não aprenderam nada sobre nós, eu, Petra, não aprendemos nada sobre as forças de autocura. Isso não é levado a sério. Sim, mas não era sobre isso. Que a febre serve para ajudar o corpo. O não ou não, isso me surpreende. Quero dizer, ok, fui ensinado por você nesse pensamento. De certa forma, eu fui crescendo nisso nos últimos 40 anos, mas quando ouço isso agora... Mas isso eu não consigo imaginar. Isso era força de autocura ou força de autocura. Isso não faz parte dos estudos de medicina. Não posso te dizer agora, mas acho que já existe algo assim. Provavelmente já está escrito em algum lugar que você pode suportar a febre até 39 graus, 40 graus. Mas não foi isso que ficou gravado na minha cabeça.
Por isso, não posso dizer se isso está em algum lugar no currículo ou em algum livro didático, provavelmente sim, na fisiologia. Espero que sobre os seres humanos esteja lá, afinal também fala sobre digestão. Mas, apesar de tudo, eu realmente não aprendi nada específico sobre isso. Também não aprendi nada sobre os benefícios do exercício. Roland, absolutamente nada. Inacreditável. Até alguns anos atrás, os pacientes eram mantidos na cama, eles não podiam se movimentar. O repouso era a regra e a alimentação nem sequer era discutida. Quando penso em como as pessoas ainda são alimentadas nos hospitais, ou mesmo sobre a alimentação nas escolas ou nas cantinas em geral, mas nos hospitais onde há pessoas doentes é servido alimento que faz mal à saúde. E eu acho isso simplesmente fatal. Porque como pode ser que esse conhecimento vivido por tanto tempo mesmo, tenha sido tão esquecido por tanto tempo? Sei que os médicos não têm culpa, pois apenas aplicam o que aprenderam. Também percebo isso na terapia da dor. Eles fazem o que aprenderam e isso é normal. Quando você estuda algo assim e se sente realmente muito bem preparado, é claro que acredita naquilo que aprendeu. Se certos temas são negados ou excluídos do conteúdo, para você eles deixam de existir. É justamente contra isso que estamos lutando há 38 anos. Sim, simplesmente não existe uma base para entender o que realmente fazemos e o que realmente ajuda contra a dor, pelo menos contra a maioria das dores. E também contra a maioria das doenças. Acho interessante e ainda quero comentar duas coisas sobre isso. Então, eu quero dizer que nós, médicas que trabalhamos lá fora, seja no hospital ou no consultório próprio, precisaríamos de tempo para as pacientes, mas só o diagnóstico é remunerado, não o tempo. Eu vivi isso de perto com você naquela época porque você acabou ficando em uma situação difícil. E talvez eu possa contar isso agora, porque na época eu não entendi mais nada e só percebi que, por causa da forma de faturamento que existia na época, por causa dos modos de faturamento, e parece que pouca coisa mudou nisso. Os médicos são praticamente obrigados a passar o mínimo de tempo possível com cada paciente, só para conseguirem faturar o suficiente para pagar o aluguel do consultório. Sim. Eu ainda me lembro quando naquela época, isso já foi também quando comecei com a medicina nutricional. Sim, naquela época era realmente terrível. Foi realmente terrível. No começo, é claro, eu não tive coragem de admitir que tinha feito isso. O que hoje é comum, na verdade, é utilizar um serviço particular de saúde, uma prestação individual de saúde, que é o chamado serviço particular. Ainda me lembro quando percebi que não dava certo porque eu não conseguia. Simplesmente não dava quando eu tinha 3, 4 horas de consultas por dia, ou seja, com 3 pacientes. Não dava para eu cobrar só um código de consulta. A gente não conseguiria viver plenamente assim. Por isso eu disse, vou dividir e ofereço na época por 1 hora que as pessoas me paguem 100. Era isso ainda? Sim, claro, era esse o valor na época. Pagar em marcos alemães de novo, ainda me lembro disso e das críticas que recebi. Isso acontece muito quando a gente... Era uma atividade médica particular? Era uma atividade médica privada, mas proibida para pacientes do sistema público. Isso só foi implementado bem depois. Também não fizeram nada comigo por causa disso. Eu não fui punida por isso, mas fui advertida pela Câmara Médica Estadual, como tantas vezes. Sim, mas agora, hoje em dia, isso é comum. Agora existe esse serviço particular. Mas o que eu queria dizer mesmo é que isso foi uma oportunidade para mim, porque eu também tinha tempo para os pacientes, para explicar a eles como isso realmente funciona, que eles mesmos podem fazer algo, que eles carregam consigo uma enorme capacidade de autocura, o seu médico interior, o tempo todo, e que só precisam dar a ele a oportunidade de agir. Sim, foi naquela época. É o que penso o tempo todo agora, não sei como está planejado. Mas não deveríamos conversar sobre o que pode ser feito para ativar o médico interior, ou melhor,
sobre o que não se deve fazer? Porque isso praticamente o impede de agir, o desautoriza, o coloca fora de ação. Agora dissemos que isso é essa pressa, tomar medicamentos sem pensar, quando na verdade nem seria necessário, porque o corpo deveria conseguir lidar com isso sozinho. Vamos inverter a situação agora ou adiar? Podemos fazer isso sim, mas eu só quero acrescentar rapidamente alguns fatos. Há uma suspeita de que 40% de todos os alemães sejam cronicamente doentes a partir de uma certa idade. Por quê? Que doenças cardiovasculares estão presentes em mais de 60% a 70% das pessoas com mais de 60 anos. Embora alguns nem saibam disso, provavelmente, mas eles já sabem. E que entre pessoas com mais de 60 anos, ou talvez mais de 50, agora nem lembro exatamente, 1 em cada 3 recebe um diagnóstico de câncer. E se a gente parar para pensar nisso tudo, então talvez devêssemos procurar que outras informações existem sobre isso. E tem uma informação que eu quero que realmente chegue até você de forma bem clara, bem forte, e então podemos realmente falar sobre a solução e também sobre o que vocês podem fazer. A sua ideia agora era que a gente conversasse sobre o que podemos fazer. Sim, acho que isso interessa a todos. Em realmente apoiar o médico interior. Apoiar? Sim, isso me faz lembrar de uma citação muito boa sobre isso, que na verdade todos nós sempre queremos ficar saudáveis. E tem uma citação do Schopenhauer. Você usa de vez em quando, sabe de qual estou falando? Quer que eu adivinhe? Sim. Como era mesmo sobre a saúde, doença, quando você está doente? Saúde não é tudo? Ah, eu entendi. Saúde não é tudo. Mas quando você está doente... Me diga você, eu não estou conseguindo juntar as ideias agora. Saúde não é tudo, mas sem saúde tudo é nada. Tudo é nada. Exatamente, exatamente, exatamente. Sim, devemos sempre ter isso em mente e podemos ficar saudáveis de novo. Eu não sei quantas vezes já disse isso hoje. Nunca, quando suprimimos os sintomas, mas apenas quando realmente curamos nosso corpo, e antes de nós. Sim, porque eu estava pensando agora, porque nós concordamos mais cedo, e eu também acho isso totalmente razoável, que existem situações de doença que seja pela gravidade desse ataque bacteriano ou viral, seja lá como for, ou também porque a defesa já não consegue mais acompanhar. Que aí você realmente apoia com medicamento, mas praticamente só ajuda o corpo, e o resto o próprio corpo faz, isso também é uma possibilidade. Sim. Essa é a minha ideia dos sonhos, por isso eu sempre digo, um exemplo disso, né? Ou uma outra imagem seria, se alguém quebrou o pé, eu acho absolutamente certo engessar por um tempo, mas depois precisa tirar o gesso, talvez primeiro com muletas. Não engessar por muito tempo? Não por muito tempo e depois começar a andar devagar com muletas e assim por diante. E é assim que eu vejo também na maioria das administrações de medicamentos, o que eu gostaria de deixar de lado por agora. Aqui já existem doenças que estão em estágio avançado. Nesses casos, também é uma bênção termos analgésicos, termos todos esses medicamentos, mas, por exemplo, no caso da hipertensão. Histórico cardiovascular. No geral, simplesmente são dados medicamentos. E então dizem, você tem que tomar isso pelo resto da vida. Eu realmente vejo isso de uma forma um pouco diferente. Eu sempre tentaria ver se não consigo ativar minha própria médica interior. Como posso me curar sozinha? E como? Isso vem já, porque antes eu gostaria de descrever uma imagem minha, que para mim, aliás, também representa saúde. E como se pode alcançar isso? Ou seja, observando novamente com atenção como é que a doença surge. E agora eu vou recorrer a um grande físico que, na minha opinião, descreveu isso de forma maravilhosa. Foi Schrödinger, talvez muitos conheçam esse nome. Schrödinger é o gato? Schrödinger é o gato. Schrödinger era um crudívoro,
um crudívoro vegano, um dos poucos em sua época, e também foi quem recebeu o primeiro prêmio Nobel de Física. E como ele descreve porque era um vegano crudívoro? Isso me fascinou muito na época, porque ele disse, pelo menos até onde eu entendi, espero conseguir explicar bem, era sobre energia novamente. O corpo tem uma certa energia, o princípio da conservação da energia existe, ou seja, a energia sempre permanece. Mas também existe a entropia. Isso significa que, em um determinado sistema, a desordem e a ordem podem ser criadas repetidamente. Só quando há energia, a desordem não fica grande demais. Se energia for fornecida, então a ordem será mantida. Exatamente. E no nosso corpo, eu vejo que doenças leves são como um pouco de desordem no corpo. Então, por exemplo, a gaveta não está tão arrumada como normalmente estaria para pessoas muito organizadas. Quando as doenças ficam mais graves, aí tem muita coisa espalhada por aí, você acaba jogando algo em um canto. Então, as doenças comparativamente vão aumentando e quando o caos fica muito grande, aí as grandes doenças aparecem. E por isso ele diz que para eliminar o caos, não importa se é muito, médio ou pouco, sempre é preciso luz. E Schrödinger achava que alimentos crus, ou seja, alimentos frescos, armazenam luz e que essa luz é capaz de eliminar o caos em nosso corpo. Isso já se sabe e pode ser medido atualmente. É a emissão de fótons por segundo, ou seja, a quantidade de luz em um alimento. Hoje já existe essa medição. Já há 10, 15 anos isso foi medido, justamente para o propósito de analisar os alimentos e verificar o quão bons eles são para o corpo, para a saúde, não é? E também foram comparados alimentos cultivados de forma convencional e orgânica. A mesma coisa foi observada também com pensamentos positivos em relação à água, que é realmente possível influenciar a informação. Então já existem muitos estudos sobre isso. Muitos acham isso bobagem por não entenderem. Dizem que isso seria uma besteira esotérica. Na verdade, é pura física, chegando até a física quântica. Sim, e eu acho tão fascinante o que Schrödinger observou naquela época, porque o que fazemos hoje em dia durante o jejum de sucos, as pessoas recebem um suco feito de frutas e vegetais frescos, e é incrível quando olhamos para o que acontece depois. A pressão arterial diminui, os níveis de açúcar no sangue melhoram, o humor melhora, a sensação geral do corpo melhora, a aparência melhora. Então, eu acho que a gente não deve deixar de lado esse aspecto de jeito nenhum, se quiser entender tudo o que o médico interior pode realizar. Então, por causa do meu trabalho com meus pacientes e por causa da mudança para uma alimentação integral e baseada em plantas, eu vi e observei tanta coisa. E eu sempre tenho que dizer, eu sou, na verdade, a acompanhante, a observadora, e eu sou a professora. E eu não posso curar, quem pode se curar é apenas o paciente. Sempre falo isso de forma absoluta na estrada da dor. E isso, eu acho, é realmente importante. E se essa imagem mudasse um pouco, que nós, como médicos, somos apenas acompanhantes, acho que então haveria muito mais disposição para fazer algo por si mesmo, porque muitas pessoas ainda vão ao médico hoje em dia e pensam, ele vai me receitar alguma coisa agora. Esse é o remédio para mim e isso vai me curar. Não é assim, na verdade é apenas um mecanismo ou um sintoma que o corpo envia para tentar voltar ao normal. Para regular, isso simplesmente é interrompido e precisamos entender isso claramente.
Mas já que falamos o tempo todo sobre as forças de autocura, você disse que não deveríamos começar a falar sobre isso? Sim, quero dizer, isso é algo que se diz rapidamente. Isso é o que sempre é dito e também é comprovado por milhares de estudos. Movimento, alimentação e psique são as 3 grandes palavras que também descrevemos no livro Lager gut Leben. Esse é outro tema porque eu acho, já que você disse antes, que gostaria que os médicos tivessem uma outra perspectiva adicional sobre isso. E eu acredito que por causa de toda a pesquisa sobre longevidade, por causa de toda a pesquisa de longevity, existe também essa área técnica onde tentam de alguma forma usar a tecnologia para fazer algo no corpo que ele mesmo não consegue fazer. Mas uma grande área também é analisar o estilo de vida para ver se isso contribui para uma vida melhor, mais saudável e mais longa ou não. E isso também pode ser uma oportunidade. Sim, mas sabe, eu tenho um receio porque a maioria das pessoas tem essa tendência de querer tomar alguma coisa e aí acham que algo vai acontecer. E eu acho que, mesmo com todo esse movimento de longevidade, quando nós realmente entramos bem nesse assunto, mesmo aí sempre se trata de alguma substância, de algum novo componente pequeno que foi descoberto. Também na função celular, que precisa ser melhorada, e então muita coisa acontece. Eu realmente acredito nisso, acho incrível tudo o que as pessoas sabem, inclusive médicos, biólogos moleculares e bioquímicos. Acho fascinante, mas acredito que, como base, deveríamos primeiro usar coisas simples e fáceis de entender. Claro, claro, claro. Isso traz tanto benefício, traz tanto benefício. Essa é a base, no final das contas, essa é a base. A base é, sabe, sem base. A base é a alimentação, o movimento e a psique. E aí, claro, o meio faz parte disso, basicamente. Então, essas 3 coisas são as fundamentais e por isso nós as colocamos como a parte principal do livro, porque dissemos que toda essa tecnologia, todas essas pequenas substâncias dos mais variados tipos, e tem pessoas que tomam 50, 70 suplementos alimentares por dia. Isso é tudo muito bom. E quando você vai para os detalhes, pode deixar para as pessoas decidirem por si mesmas se querem fazer isso ou não. Mas as grandes alavancas, criar a base, acontecem justamente através do movimento, através da alimentação realmente adequada para o ser humano e, no final das contas, é sobre isso. A psique hoje em dia é, acima de tudo, o estresse, que você consiga controlar esse estresse com todas as possibilidades que você tem para isso. Sim, absolutamente. Por isso, eu gostaria de dizer mais uma vez que, para mim, saúde não é uma questão de sorte. Saúde é... também é o resultado de decisões diárias. Exatamente. Eu acho muito importante essas decisões diárias. Isso significa que você pode agora, neste momento, decidir se quer fazer mais pela sua saúde, se quer mudar alguma coisa ou não. E não importa quando você começa. Sim, claro, quanto mais cedo você começa, maior é a base. Mas nós também sabemos que aos 60, 70, até mesmo aos 80 anos, ainda podem acontecer muitas mudanças e muita regulação. O médico interior está ao seu lado por muito, muito tempo. Em algum momento ele não consegue mais, isso é verdade. E então nós também vamos deixar este mundo, vamos deixar esta vida para onde quer que a gente vá, ninguém sabe. Então deixe para lá, vou começar rapidamente com o movimento e o que posso dizer sobre isso. Sim, porque no final das contas nós somos seres de movimento, no fim das contas somos indivíduos que se movem e que se mantêm vivos através do movimento. Buscando alimento, fazendo todo tipo de coisa e assim por diante. Então, quando o movimento diminui, sim, a gente sabe que depois de apenas 30 minutos sentado, o metabolismo cai tanto que chega a um nível completamente diferente. Isso significa que devemos nos mexer, e essa é uma das bases, vou chamar assim. Para dar ao médico interior a oportunidade de desenvolver todas as suas habilidades, é preciso se movimentar, praticar atividades físicas, leve, moderado, pesado, tanto faz.
mas quanto mais músculos estão envolvidos, mais coisas acontecem através do metabolismo, através das miocinas, e isso vai até chegar ao ponto das miocinas pararem. A maioria nem sabe disso. O que é isso? Hormônios musculares. São os hormônios musculares. Hormônios musculares que são positivos, por exemplo, contra as inflamações crônicas silenciosas que temos. Falando do nosso ponto de vista, isso é muito importante para muitos ouvintes, pois muitos pensam, é fácil falar, fazer exercícios, praticar esportes. Meu joelho dói, quadril travado, artrose, não consigo mais fazer isso ou aquilo, ombros não aguentam. Por isso que no livro Viver Bem por Muito Tempo, nós dissemos, para criar a base para o movimento, as pessoas deveriam primeiro treinar o corpo para ficar sem dor. Então, o que é possível fazer? Aqueles que me conhecem já sabem, porque já experimentaram em si mesmos que isso funciona, e aqueles que ainda não sabem. Então, fazer nossos exercícios, porque eles foram desenvolvidos especialmente para tornar o corpo, da cabeça aos pés, livre de dores e novamente flexível. Para que a gente possa fazer todas as atividades esportivas, para que possamos caminhar, correr, remar, andar de bicicleta, jogar golfe, jogar tênis, tudo o que for possível neste mundo para se movimentar. E quanto mais a gente se movimenta, melhor é. E com isso a gente dá ao médico interior a possibilidade de trazer suas habilidades para dentro desse processo. Porque eu sempre digo, o médico interior, como você disse, é basicamente o sistema de mecanismos de autorregulação que existem no corpo. Corpo, mente, alma, se quiser, para alcançar níveis o mais positivos possível. Bem, e o mesmo, por favor, com a alimentação, né? Definitivamente existem fatos científicos tão claros sobre o que é uma alimentação saudável e boa para nós, seres humanos, para realmente cada um de nós. Que podemos dizer com toda certeza, uma alimentação baseada em vegetais integrais é o melhor de tudo, baseada em plantas. O que eu disse? Alimentação à base de plantas, sim. Alimentação vegetal integral. Ou seja, uma alimentação vegetal integral é simplesmente o melhor. Não há discussão sobre isso. Apesar de muitas outras opiniões, é preciso dizer isso. E o que as pessoas devem fazer? Sentir, o melhor é sentir. Isso sempre foi bom. Digo sim, demora um pouco mais. Com esportes você sente relativamente rápido, com comida leva uns 10, 12 dias até você realmente sentir que algo está acontecendo. Na maioria das vezes, os exercícios são rápidos. Sim, com os exercícios é bem rápido. Exercícios contra a dor têm efeito rápido, trazendo alívio imediato após a prática. Mas também ao praticar esporte. Roland, sério, se você sempre faz isso... Fica em casa o dia todo? Sim, não sei, mas se você, por exemplo, ficou sentado em casa o dia todo e você realmente consegue sair por 15 minutos, dar uma caminhada, você volta e pensa, meu Deus, como eu sou boba de não fazer isso todo dia. Então a gente sente mesmo, se for sincera consigo mesma, e aí você sorri, né? Porque tenho exatamente essa dificuldade. Como muitos com mais de 50 anos ou mais de 60, nem se fala. Eles não passeiam e se sentem melhor. Só andam 10 metros até o carro, cansam e voltam para dentro. E é por isso que eu disse, primeiro precisamos criar as condições para que a pessoa possa voltar a caminhar por 1 hora. Muitos de nós não conseguimos imaginar isso porque já conhecemos esses mecanismos e fazemos os exercícios sozinhos. Mas o ouvinte comum, a ouvinte comum simplesmente tem um problema. A partir dos 60 anos no máximo, muitos esportes e muitas atividades, até mesmo caminhar, já não são mais possíveis para muitos. A tontura, a dor, a tensão, não há mais força porque todos os freios de mão internos estão puxados. E é por isso que eu digo, não é tão simples assim. Eu realmente acredito também que uma das linguagens mais importantes do médico interior é de fato a dor. Sim, claro, ele está presente em tudo, faz parte de muitas doenças e também é onde tudo começa. Por isso, só sem dor a vida é realmente digna de ser vivida. Isso é realmente incrível, porque viver sem dor também significa ter liberdade, mesmo quando você não consegue se mover. Você não tem mais a liberdade de sair ou de ir a algum lugar. Isso é realmente incrível, incrível.
Sim, e é por isso que eu disse antes, quando você falou que a pessoa deve sentir por si mesma. E isso acontece mais rápido ao se movimentar do que ao comer. Nos exercícios, quando alguém sente dor e faz o exercício, geralmente percebe logo depois. E isso é ótimo para a motivação, porque não precisa investir tempo até ver um efeito. Mas com a alimentação, como você disse, leva uma semana, 10 dias até alguém perceber alguma coisa. Normalmente, sim. Então, os primeiros dias geralmente são um pouco difíceis, porque você sente coisas que talvez não sentia antes e não consegue entender o que são. Mas isso se regula e você acaba adquirindo confiança, percebendo que uma rotina, uma ordem volta a se estabelecer. Então, chegamos aqui porque eu disse que você sabe disso por experiência própria, pois vivenciou isso várias vezes em 40 anos de carreira médica, que uma alimentação baseada em plantas é a melhor, a mais adequada para o ser humano. Foi aí que eu disse, sim, mas tem muita gente por aí dizendo justamente o contrário. Você tem que comer carne, tem que consumir muita proteína animal e assim por diante. E aí a questão era ouvir a si mesmo, olhar para dentro. Quão rápido você se ouve internamente e percebe o efeito? Como eu disse, na alimentação, entre 8 e 14 dias você sente claramente que muita coisa no seu corpo começa a se reorganizar. E o que você diria em relação ao exercício físico? Sim, logo após o exercício mesmo, então. Mas durante os exercícios, mas não durante o movimento. Durante o movimento também é a longo prazo. Se for, então, por quê? Porque, quero dizer, dá para discutir sobre isso agora, sim, até que ponto. Se alguém sentia dor, depois fica sem dor e pode voltar a caminhar, então ele fica feliz por poder caminhar de novo. Quão rápido você percebe que o metabolismo acelera, que o fornecimento de oxigênio para as células melhora? Eu nem sei dizer direito. Mas eu acho que isso, na verdade, agora nem é tão importante assim. Eu acho que o mais importante é que, através dos exercícios de Liebscher e Pracht, podemos dar essa possibilidade às pessoas. Que elas simplesmente sintam que podem ficar sem dor, que podem desligar essa dor. Quase na maioria dos casos, é preciso dizer, existem exceções, mas na maioria dos casos. Mas eu acho fascinante, porque é realmente muito comum que a dor nos impeça de muitas coisas. Com certeza, e é por isso que eu também digo no livro Viver Bem por Muito Tempo. Ausência de dor, base para se movimentar, alimentação adequada, como você define. Número 2, sim, e número 3, agora estamos falando do estresse. Sim, absolutamente, isso foi para mim. Sim, tenho que dizer mesmo. Isso foi um verdadeiro despertar nos últimos 1 ou 2 anos, quando eu realmente entendi pela primeira vez o que o estresse realmente faz. Que ele basicamente é só um exemplo de tudo isso, sabe? Justamente porque lidamos muito com isso agora. Ficou muito claro que o estresse, porque isso é uma questão de luta ou fuga, o que é importante na hora de lutar ou fugir, correr, subir em uma árvore, lutar ou algo assim. Então, o metabolismo vai para os membros, para toda essa região. Se eu estou digerindo ou não, se eu estou correndo, se o tigre-dente de sabre está correndo atrás de mim, isso não importa. Porque por isso o fluxo sanguíneo é desviado do trato digestivo. E isso faz com que o trato digestivo receba menos sangue. E que a mucosa intestinal realmente se degrada. Continue você, porque aí eu me perdi. Quando entendi isso, ficou claro que eu precisava praticar muita técnica de respiração para reduzir meu estresse. Mas explique exatamente o que acontece aí. Hoje sabemos que o microbioma, ou seja, o nosso universo intestinal, nosso ecossistema, que é algo incrível, é o ponto de partida para a nossa saúde. Isso significa que se o microbioma estiver em ordem, se o nosso trato digestivo estiver bem, então estamos muito bem. Temos um sistema imunológico íntegro, nossos órgãos estão funcionando de forma ideal. O sistema imunológico está alojado em 80% nele, em 70% em todo o trato digestivo. Já é louco, né? E agora a gente sabe de tudo isso. E é por isso que é tão importante que a gente preste muita atenção. O que realmente nos estressa, porque o estresse constante simplesmente não faz bem à saúde, é só isso, não faz bem. E o que fazemos agora para lidar com o estresse que o nosso dia a dia traz? Eu sei o que eu faço, isso eu posso dizer. Então, se movimentar é importante, resistência, por exemplo, caminhar,
Esse é um dos meus objetivos para este ano. Meditar e respirar. E ao respirar, apenas dar uma dica para vocês. Muitos pensam, exercícios de respiração parecem difíceis, só indianos ou yogis fazem. Como eu conseguiria fazer isso? Muito, muito fácil. É só se concentrar em inspirar o mais profundamente possível e expirar devagar, tentando expirar por mais tempo do que inspira. Então, já para você levar, caso ainda não tenha experiência com isso, faça isso por 12 respirações, faça 2 respirações. Isso leva 1 minuto, talvez um pouco mais, dependendo de quão profundas são as respirações. Demora mais, a maioria das pessoas faz isso, elas respiram tão rápido, mas pode demorar mais também, não tem problema. Respire fundo 12 vezes, inspire e expire profundamente. Talvez feche os olhos, fique um pouco na janela, abra a janela para que entre oxigênio no quarto e então você vai perceber como vai se acalmando. E fazer isso regularmente. Eu faço isso toda manhã, por 15 minutos, além de outros exercícios de respiração que também faço. Mas uma coisa é certa, quem de vocês que está ouvindo realmente está estressado e sabe disso, deveria fazer sua caminhada à noite. Para ter uma boa noite de sono, deve fazer exercícios de respiração. Bem simples, como acabei de dizer, ou então pesquisar um pouco mais. Está cheio de exercícios na internet. Isso é importante lembrar, não precisa se preocupar, basta seguir os exercícios de respiração. Sobre o conteúdo, preciso falar mais uma vez sobre a respiração, porque sabemos que a respiração correta é uma respiração profunda. Especialmente quando você expira mais do que inspira, mas também quando prende a respiração por um curto período de tempo. Que o nervo vago é ativado e, como você sempre diz, o nervo vago é qual nervo? Como assim, que nervo? O nervo da cura? Sim, o nervo da cura. E é simples assim. Eu ainda me lembro quando você disse isso pela primeira vez há alguns anos, eu pensei, meu Deus, é tão simples assim. E quando eu examinava as pessoas e dizia, agora respire fundo, inspire e expire, sabe quantas pessoas realmente faziam isso? O que é a respiração abdominal? Elas respiravam pelo abdômen, porque eu queria ver se o fígado estava aumentado ou não, mas elas nem conseguiam fazer isso. Então, isso pode até parecer algo banal quando falamos assim, mas são mecanismos básicos que já não são mais dominados. E isso não custa nada, só exige disciplina, talvez, só toma um pouquinho de tempo, mas todo o tempo investido nessas coisas também vale a pena. Isso te dá mais tempo de vida, te dá tempo de vida saudável, ou seja, tempo de vida com saúde, e isso a gente não pode esquecer. E é por isso que eu sou uma defensora absoluta dessas bases fundamentais, também para a longevidade. Sim, então, antes de eu começar com esse novo suplemento, aquele suplemento ou até mesmo lavagem de sangue, ou sim, sei lá, o que mais existe por aí. Quer dizer, eu sei o que não existe, mas eu sei de muita coisa. É inacreditável. Mas primeiro, pré-requisitos. Primeiro fazer o dever de casa, como diziam antigamente, eu acho. Ainda mais porque são totalmente gratuitos. Sim, são totalmente gratuitos e têm o maior efeito de todos. E aí você ainda pode continuar depois. Também a alimentação, não é que você precise gastar uma fortuna para ter uma boa alimentação. Isso simplesmente não é verdade se você fizer do jeito certo. Claro, se você se alimentasse apenas de produtos veganos industrializados. E Biscribe fala um pouco mais sobre isso, porque com razão isso também é comentado. A alimentação vegana, por exemplo, também pode ser pouco saudável. Sim, claro, se você se alimentar só de pão branco, talvez até pão industrializado, porque há uma grande diferença entre pão industrializado e o pão de antigamente. Ou seja, essa é uma parte da história e simplesmente há muito o que dizer sobre isso. Claro que não é isso que eu quero dizer quando falo de uma alimentação vegana saudável. O que você quer dizer então? Quero dizer que, voltando a falar do Schrödinger, metade da nossa alimentação já deveria ser composta por alimentos frescos. Isso significa frutas frescas, saladas frescas, vegetais crus, ou seja, que realmente metade seria disso. Já seria algo muito bom. Por causa dessas luzes e bordas de luz, por isso exatamente. Por causa da luz. Se isso realmente... O mais cru possível. De preferência orgânico.
de preferência também orgânico. Então, com certeza. E depois continua. Leguminosas, minha nossa. As leguminosas são tão saudáveis, mas acho que muita gente ainda não sabe o que são leguminosas. São as ervilhas, são as lentilhas, são os feijões, são os grãos de bico, são as sojas, são os amendoins. Todos esses também fazem parte das leguminosas. Comer uma porção bem generosa disso todos os dias. Assim teremos bastante proteína e ainda tem as nozes. Elas fornecem boas gorduras, também proteínas, muitos minerais, vitaminas e oligoelementos. Tudo isso pode ser encontrado nelas. E isso, para mim, é uma alimentação saudável. Ervas frescas, temperos, cogumelos também são maravilhosos, eles também podem ser usados. Ter mais, mas apenas os corretos, não os que não devem ser consumidos. Isso mesmo. Então, existem cogumelos medicinais, existem cogumelos shiitake, também existem os champignons, que podem ser usados como substitutos da carne. Então, se alguém tem essa sensação... Pergunta algo sobre todos esses produtos substitutos para vegetarianos ou veganos? Isso depende muito. Então, existem produtos substitutos que são realmente bons. Eu conheço esses... Então, que haja poucos ingredientes na lista. Então, quais ingredientes não devem estar na lista? Então, o mínimo possível. Devem ter números e não deve ser adicionado açúcar, pouco sal. Açúcar adicionado. Sim, é só olhar atrás, porque tem. Sim, todo alimento realmente contém açúcar, mas aí tem os açúcares adicionados. Produtos substitutos, na minha opinião, podem ser usados de vez em quando, talvez como exceção, como por exemplo esse aqui. Por exemplo, comer carne ou peixe uma vez por semana, como antigamente. Acho que isso não faz mal e pode até estimular o sistema imunológico, que às vezes também não são coisas tão boas. Além de sim... Palavra-chave, treinamento? Ah, sim, exatamente. Palavra-chave, treinamento. E eu acho que é a mesma coisa com os produtos substitutos. E claro, para aqueles que têm dificuldade em mudar para uma alimentação totalmente vegetal da noite para o dia, mas eu totalmente vegetal, para mim é fácil, eu sei, eu me alimento totalmente de vegetais. E então eu não preciso ficar pensando, será que eu posso comer isso só uma vez ou não? Isso não é tão fácil para a maioria das pessoas, mas se houver pessoas que dizem, eu consigo lidar bem com isso. Hoje eu como um pedaço de queijo e sei que só vou comer de novo daqui a 3 meses, aí eu acho isso ok. Mas é difícil. Muitas pessoas também se sentem assim em relação ao cigarro. Pouquíssimas conseguem fumar apenas um cigarro. Como aquela mulher mais velha do mundo, a Jeanne Calment, que conseguiu fazer isso. A maioria acaba voltando para os velhos hábitos, comendo queijo todo dia e carne todo dia de novo. Por isso, eu acho que a gente pode sim usar um produto de transição vegetariano ou vegano que já é um pouco mais processado. Ainda lembro como você dizia, você é rigoroso, principalmente ao acompanhar seus pacientes doentes. Quanto mais doentes eles estão, mais rigorosos eles devem ser. E se as doenças não forem tão graves, podem haver exceções. E eu acho essa divisão muito boa, porque isso deixa claro que uma alimentação completamente vegana é, na verdade, uma alimentação de fase de cura, ou seja, para sair da doença. Às vezes a pessoa pode encontrar algo diferente, mas talvez devêssemos resumir tudo isso mais uma vez, porque nós tínhamos dito. Então, o que faz o médico interior acelerar ao máximo para iniciar a cura? De dentro para fora, mover-se internamente, criar condições, praticar exercícios, lidar com dor, para que você também consiga se mover. E como se mover? Então, sim, não importa, como eu disse antes, tudo. Então, se os exercícios tornam tudo possível, você pode escolher se quer praticar esportes com bola, se quer correr sozinho, se quer andar de bicicleta, se quer dançar. Sim, qualquer movimento serve, quanto mais variado, melhor. Existe uma unidade de tempo para esses movimentos. Eu tenho o que eu faço, mas isso já é, sabe, isso é só. Bom, mas esse é um objetivo que se pode ter. Então, na minha opinião, além dos exercícios, o que a pessoa precisa é de treinamento de força com pesos, com o próprio peso do corpo. Sim. Como durante a semana?
Eu faço isso 2 vezes, faço treinamento de força 2 vezes, depois faço resistência 2 vezes e em seguida faço treinamento de alta intensidade 2 vezes. Aqueles burpees malucos que você sempre fala que sou doido. Sim. Eu faço mesmo assim. Porque você faz tão poucos deles que poderia até deixar de fazer. Não foi uma piada, então quantos desses burpees você faz? 150. Sim? Sim, isso é ótimo porque não faço muito isso na minha idade. E quando faço, você precisa mostrar sim. Mas então é uma confirmação de que eu realmente lido bem comigo mesmo. Ok, mas para alguém Que não é assim, sim. correr na montanha, fazer agachamentos ou qualquer atividade que aumente os batimentos cardíacos, e isso por uns 5 a 10 minutos nos outros 2 dias, e aí já se passaram 6 dias e 7. O 7º dia é o dia de descanso, por assim dizer, aí o corpo pode se recuperar, alongar um pouco, tem que ser sempre assim, pode ser sempre assim, esse é o meu programa agora, ok? E o meu programa é o seguinte: metade da alimentação deve ser de alimentos frescos, ou seja, frutas, legumes, vegetais crus, saladas, ervas, e o restante deve ser de leguminosas, vegetais cozidos ou branqueados, dependendo. Hoje à noite em casa teremos sopa de legumes, depois batatas com repolho branco e legumes. Roland, muito bom, sim. E também vai ter tofu frito, por causa disso. Assim a gente garante que vai ter proteína suficiente e eu também acho importante ter uma porção de nozes todos os dias. Vocês sabem, a gente come mingau de aveia com muita frequência. Roland, você come quase todo dia. Eu como mingau de aveia 5 vezes por semana. Então, aveia. Então, eu também não faço esse tipo de mingau, porque eu não gosto muito dessa coisa meio mole. Eu pego essa aveia em flocos finos, coloco no iogurte de soja, misturo, deixo absorver e depois como. Desculpa, preciso acrescentar algo, pois houve um mal-entendido quando sugeri antes. Você tinha dito antes, sim, o que você faz, nem todo mundo faz. Por favor, volte um pouco. Agora, só para esclarecer novamente. A base são os nossos exercícios porque eles alongam, fortalecem e controlam. Assim, o corpo tem um suprimento básico de movimento. E quando você alcança sua liberdade de dor e mobilidade com isso. Porque, então, o próximo mais importante que eu acrescentaria seria resistência. Sim, pode ser caminhar, Correr? andar de bicicleta, algo assim. E se você quiser fazer ainda mais. Quanto mais velho, mais importante é o treinamento de força. Mesmo com apenas 3 exercícios, barra fixa, flexão de braço e agachamento, chamados de os 3 grandes, há variações acessíveis a quase todos. Comece a fazer flexão de braço na parede, sim, ou até mesmo nas barras fixas, usando uma cadeira para dosar a força com a perna enquanto você se puxa e tal. Então, para tudo existe uma possibilidade. Só para reforçar, você não precisa fazer 6 dias de 2-2-2, como eu expliquei antes. Desculpe, isso não é nenhum problema. É importante mesmo, porque senão teria sido entendido de forma errada. Agora, voltando ao tipo de alimentação. Então, no momento, existe todo esse hype de que com esse medicamento, com essa injeção, é tão fácil emagrecer. Essa é uma história. Eu acho que isso pode ser realmente um apoio para que pacientes com sobrepeso, realmente pacientes obesos, consigam perder peso. Porque carregar muita gordura consigo é simplesmente catastrófico. Preciso fazer uma pergunta. Há quanto tempo existe experiência com esse medicamento? Bem, esse medicamento já existe há muito tempo, afinal de contas, porque é um remédio para diabetes. Por isso já se tem muita experiência com ele. E, na verdade, parece que os efeitos colaterais não são nada catastróficos. Mas é preciso mais atenção nisso. Eu não colocaria minha mão no fogo por isso. Começar a trabalhar com esse medicamento para realmente reduzir a gordura no corpo é bom. Mas eu queria dizer outra coisa. Eu queria dizer que se você se alimenta do jeito que sempre sugerimos, ou eu, ou sei lá, especialmente quando você tem uma rotina regular e se movimenta, você mantém um bom peso corporal e ele permanece. E isso também aconteceu com essa senhora de 122 anos, aliás, ainda não contei isso. Ela sempre foi bem magrinha e delicada. Comendo menos calorias, por assim dizer. Ela aparentemente sempre se alimentou com poucas calorias.
Talvez para alguns que dizem, agora ela também é contra os prazeres, porque agora eu também tenho que comer pouco. Só posso dizer que não sou contra os prazeres de jeito nenhum, porque eu amo comer. Então talvez você possa confirmar isso também. Mas mesmo assim, não precisa ser assim, de ficar enfiando calorias para dentro, porque a gente realmente não faz isso. E por isso você realmente resolve duas coisas de uma vez só. E eu acho isso realmente muito fascinante. E quando você se acostuma com isso, o corpo também se adapta e passa a querer isso também. Isso também é algo muito legal. Em seguida vem mais uma coisa. O que devemos reforçar é, como já dissemos, tirar um tempo para meditar, talvez também para sim Meditar. Para muitos isso já nem é tão especial, é sempre assim, sinceramente. Eu seria grata, pelo menos à noite, antes de dormir, parar um instante e ser grata. Isso ajuda. Mas isso já é outra coisa. Tudo isso são coisas ótimas. Mas eu acho que a questão principal é como eu saio desse nível de estresse. Certo. Tudo bem, você pode fazer isso respirando. Eu tenho uma sugestão bem prática. Ok, se você ainda não tem muita ligação com meditação, então faça simplesmente nossos exercícios, mas faça isso em um clima agradável, talvez com uma música bonita que você goste. Sem ser interrompido, devagar, sem pressa, entre nos exercícios, sinta-se por dentro e quando você fizer isso, isso já é meditação, isso já tem elementos meditativos. E se você, durante o exercício, respirar profundamente e regularmente, eu diria que você já está mais na meditação do que muitos outros, que ficam sentados inquietos, apenas com os olhos fechados, mas com a mente cheia de outros pensamentos o tempo todo. Então, eu acho que temos ouvintes bem variados, temos ouvintes que talvez estejam começando do zero agora. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer. Para experientes e avançados. Você não precisa dizer isso já faz de qualquer jeito. Mas eu quero dizer isso para vocês de novo, que eles estão fazendo algo bom, sim, ou aqueles que estão começando agora. Comecem a meditar, isso faz muito bem. Comecem com uma técnica de respiração que talvez seja um pouco mais do que apenas essas 12 respirações profundas, inspirando e expirando mais devagar. Existe muito mais além disso, mas é tão simples realizar tudo isso. E eu também acho que deveríamos falar rapidamente sobre o sono, porque uma boa noite de sono também faz parte do nosso médico interior. Para ativação. Exatamente. E tente dormir entre 7 e 8 horas e meia. Vá para a cama regularmente, se possível antes da meia-noite. Nós sabemos como é difícil e nós também lutamos com isso. Quer dizer, lutar é exagero, mas estamos sempre tentando de novo. E é maravilhoso quando conseguimos, quando dormimos bem, porque acordar é totalmente diferente e também é muito bom dormir bem. É importante não se expor a informações agitadas à noite. Por exemplo, também usar um óculos com filtro de luz azul, ou seja, um óculos que bloqueia a luz azul, aqueles óculos com lentes alaranjadas. E, por favor, sempre vá dormir em paz e em harmonia, nunca brigada. E agora mudando completamente de assunto. Agora, a especialista em nutrição esqueceu o mais importante: não comer demais pouco antes de dormir. Sim, mas isso tá vendo? Eu já penso que isso é totalmente... E isso faria todo sentido para mim. Nada normal, é claro que não. E também agora mesmo me veio à cabeça, tem pessoas que vão até a geladeira durante a noite enquanto estão dormindo. Mas quantas horas? E antes disso, quando se deve parar de comer? 3 a 4 horas, 4 horas... Você falou antes das 12, então é 11, ou seja, 7 quando terminamos de comer. Muitos não conseguem às 8, então 3 a 4 horas. E depende do que se come, claro. Se você comer algo muito pesado e gorduroso, e ainda uma grande porção de doce depois, isso fica realmente pesado. Mas se você comer uma sopa leve de legumes, como a de hoje à noite, e depois vamos comer um pouco de repolho branco com soja marinada e frita. Isso é algo que é realmente muito bom. Sim, ainda faltam 2 horas. Sim, talvez 2 horas e meia, mas isso não significa que devemos comer tão tarde. E, por favor, também não significa que devemos comer muito. Porque esse também é outro assunto. Não comer muito à noite e não comer ou beliscar na frente da televisão. Exatamente. E talvez como última dica, posso dar uma última dica?
Com certeza. E é o seguinte, atualmente está relativamente frio e muitos dormem com a janela fechada. E eu fico sempre maluco quando ouço isso, até mesmo entre amigos conhecidos de quem eu nunca esperaria isso. Eles se surpreendem quando pergunto: vocês dormem com a janela aberta? Eles respondem que deixam fechada. Então, por favor, se for possível, se estiver muito barulho lá fora por causa do trânsito ou algo assim, é melhor até deixar a porta do apartamento aberta. Mas a maioria nem percebe que respirar é trazer oxigênio para dentro e expelir gases de escape, gases de verdade. Por isso, talvez vocês já tenham notado quando entram no quarto de alguém que dorme com a janela fechada pela manhã, fede barbaramente porque esse ambiente está cheio de gases de escape e o corpo quer se livrar desses gases. E como ele pode se livrar deles se eles continuam se acumulando no quarto? Então, por isso, o meu conselho é, mesmo que esteja muito frio, a gente deve manter o ambiente entre 16 e 18 graus. Dormir com mais do que isso não faz bem para o sono. E pelo menos deixe a janela basculante. A janela, então. A gente acabou de ter essa experiência no nosso círculo de amigos próximos que disseram: sim, nós sempre dormimos com a janela fechada quando está frio, porque a janela fica bem na cabeceira da cama. Ah, meu Deus, tem portas nos quartos e tem outros cômodos no apartamento. Então, por favor, abram a janela em outro cômodo ou a janela que fica longe do corpo de vocês. Mas aí o apartamento esfria, então também entendo. Você também não. Você não precisa abrir o apartamento inteiro, mas um cômodo perto do seu. Na maioria das vezes tem um corredor? Sim. E então há várias portas que levam para os quartos. Sim, e você quer dizer abrir outra janela na área onde for possível? Sim, aí o corredor também fica frio, aí o quarto fica frio. Mas em compensação você não tem... O apartamento precisa ser arejado de qualquer jeito. Sim, isso deve ser feito sempre, de manhã, à tarde e à noite antes de dormir. Então, acho que só de ter consciência de que você está respirando gases de escape já faz com que vocês pensem em alguma solução. Então, resumindo isso novamente... Então, todas nós temos uma médica interior que está sempre se esforçando para que o corpo esteja em ordem, que ele possa se regular e funcionar, que os processos metabólicos sejam exatamente como devem ser. A médica interior também garante que possamos nos reparar. E é por isso que a saúde nunca pode surgir suprimindo os sintomas. Mas precisamos aprender que essa é a linguagem do nosso corpo, da nossa médica interior, que quer nos comunicar algo. Ei, aí vocês têm um problema. Olhem para ele e resolvam esse problema. E eu acredito que com essa consciência podemos realizar muitas coisas por nós mesmas e também assumir a responsabilidade por nós mesmas. Mas isso não significa que você tem tudo sob controle em relação à sua saúde. Existem coisas que não estão sob nosso controle. E também não se trata de dizer você agora é culpada pela sua doença. Não se trata disso, e sim de que temos muitas possibilidades de fazer algo pela nossa saúde. E isso ainda por cima é gratuito, e eu acho isso fascinante. E eu acho que isso também é muito fácil de entender, porque Schopenhauer disse, você se lembra? Saúde não é tudo, mas sem saúde tudo é nada, exatamente. E nesse sentido, desejamos a vocês muita saúde e muitas ideias de como vocês podem estabilizar ainda mais a sua saúde, torná-la ainda mais forte e mais robusta. E eu só posso dizer para vocês, vocês vão sentir, vocês vão perceber isso. E isso é tão divertido, e por isso agora divirtam-se muito nesse novo caminho de vocês, talvez. Conectem-se com seu próprio médico interior. Sim, essa também é uma bela frase final. Muito obrigada por isso, queridos. Isso é tudo por hoje. Claro, eu adoraria saber... Vocês já tiveram contato com o seu médico interior? Vocês sabiam que todos vocês têm um? O que vocês sabem sobre autocura? Conseguiram entender isso? Vocês ainda têm perguntas sobre isso? Não? Já tiveram alguma experiência própria? Por favor, comentem.
Estou muito curiosa para saber o que vocês dizem sobre esse tema. E se vocês ainda tiverem perguntas, façam essas perguntas, assim eu ou nós teremos a oportunidade de respondê-las para vocês. E além disso, fiquem à vontade para deixar uma avaliação nos canais de podcast, como Spotify e Apple. Isso nos deixaria muito felizes. E claro, também se inscrevam no canal de podcast no YouTube. Muito obrigada.